Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Grande a satisfação de poder estar aqui virtualmente com você. Mais um programa dedicado pelo Conselho Espírita Regional Nona Região. Aqui somos gratos pela oportunidade de trabalho. Antes de iniciar este bate-papo hoje com uma pessoa muito querida e especial, desejo recomendar e pedir a nossa irmã Alcione Brasil que, por favor, inicie nossos trabalhos e nosso encontro com uma prece inicial. Obrigada, Luciano. Desde já queremos agradecer ao nosso querido irmão André pela disponibilidade em vir dar essa palestra para nós. E convidamos então nesse momento a todos para mentalizarmos a figura doce e meiga do nosso Mestre Jesus nesse momento, rogando a Ele as bênçãos infinitas de misericórdia para conosco. Senhor Jesus, primeiramente, Senhor, queremos agradecer por todas as bênçãos que temos recebido. Agradecemos, Senhor, os Teus ensinamentos, estudados à luz da doutrina espírita. E agradecemos ainda aos Teus mensageiros, que estão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos auxiliando, nos intuindo do melhor a ser feito e nos protegendo contra todo o mal. Que nesse instante, Senhor, Tu possas abençoar cada lar representado, cada lar em que essa palestra será veiculada. Que as Tuas bênçãos também recaiam sobre o nosso querido irmão palestrante. E em Teu nome bendito, nós iniciamos a nossa reunião, o nosso banquete espiritual de hoje. Que assim seja. E que assim seja, Alcione. Muito obrigado. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Grande a nossa satisfação e nossa alegria de hoje estarmos aqui com André Henrique de Siqueira. O nosso irmão André, ele é coordenador nacional da área de comunicação social espírita da Federação Espírita Brasileira, FEB. Ele é doutor em ciência da informação pelo UNB, bacharel em ciência da computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é especializado em arquitetura da informação. O histórico dele começa lá em 1996, quando publicou um dos primeiros sites espíritas do Brasil. Desde 1979 atua como evangelizador e coordenador de grupos de estudos sistematizados da nossa doutrina espírita. Ele tem mantido uma agenda de palestras sobre a temática espírita por todo o país. É servidor público no Banco Central do Brasil, professor em diversos cursos de pós-graduação Lato Sensu, Stricto Sensu e cooperador do Espiritismo.net desde 2001. Ou seja, André, você é um comunicador nato. É isso, Luciano. Estamos tentando seguir no caminho, né? E a arte da comunicação? Eu lembro do Chacrinha quando falava quem não comunica se estrumbica. Mas aí a comunicação sempre foi vista como um quê muito comercial, ou seja, a gente tem que vender nosso produto e vender o produto através de comunicação. Porém, eu vejo que você é coordenador nacional de comunicação social espírita, ou seja, esses dois adjetivos dão um enfoque diferente. Por que esse enfoque? Existem dois aspectos que acho vale a pena a gente explorar. O primeiro é que, à luz da doutrina espírita, a comunicação ela não é um fato social apenas. Ela é um fato da natureza. Tudo na natureza está em constante comunicação. A doutrina espírita, quando recupera o conceito de que o universo é constituído de espírito e matéria e que há entre eles um elemento que os mantém em contato, já estabelece a comunicação como base para o processo do progresso. À luz da doutrina espírita, nós compreendemos que a comunicação ela é um processo que promove o progresso. E promove o progresso como? Compartilhando a regência das leis naturais.
Então, quando a gente faz esse corte, nós observamos que o fenômeno da mediunidade é a expressão de um fato natural. Se os espíritos existem, eles se comunicam entre si e com os homens. Mas quando a gente vai para a prática da comunicação, agora como fenômeno social, no movimento espírita, então nós estabelecemos uma área específica que é esta chamada a área de comunicação social espírita, para que a gente possa dar esse corte e dizer que agora o nosso olhar ele está focando a prática social da comunicação à luz do espiritismo. Mas a comunicação social espírita, ela, apesar de ter um enfoque para aqueles que são nossos confrades, eu acho que ultimamente está sendo muito consumida pelos não espíritas. E aí, Luciano, a gente tem o segundo ponto que é importante a gente salientar. Esta comunicação, ela não é uma comunicação social para os espíritas. Ela é uma comunicação social espírita, isto é, nós usamos o espiritismo como fundamento do processo comunicativo. Por que isso faz diferença? Desde quando Harold Lasswell, um dos chamados teóricos da Escola de Chicago de Comunicação, ele deu uma ênfase ao processo da comunicação como uma arte de gerenciar opiniões, como a arte de você pegar uma determinada mensagem, comunicar para um determinado público e convencer esse público a pensar ou agir de uma determinada maneira, nós tivemos o surgimento daquilo que é conhecido como a indústria da comunicação e do entretenimento, aonde a notícia e a informação se tornaram produtos. E como produtos, eles são apresentados e vendidos aos diferentes públicos. No caso da comunicação espírita, não é o caso, porque nós não vendemos nenhum produto. Então nós não usamos aqueles recursos com o objetivo de gerenciar as opiniões. A comunicação social, ela não é proselitista. Ela não existe para convencer a ninguém de que o espiritismo está e deve ser e você tem que acreditar porque ele é a única solução. A comunicação, ela é o caminho de apresentação da perspectiva espírita. E por isso ela é muito mais dialógica do que propagandista. Ela enfatiza muito mais a divulgação do que a propaganda, porque nós não estamos vendendo produtos, nós não estamos convencendo pessoas, nós estamos apresentando a mensagem que o Espiritismo nos oferece. Ou seja, na comunicação social espírita, a função ideal e primeira é a evangelizadora. Com toda certeza. Embora nós façamos o uso da função midiática, que é aquela que formata os conteúdos e dá a ele uma especificidade para um determinado público, é a chamada função midiática. E temos a função integradora, que pretende trazer as pessoas, compartilhar os elementos da comunicação, está na função evangelizadora, isto é, no objetivo de promover o consolo, o esclarecimento, de discutir eticamente as questões do indivíduo e da sociedade para o bem-estar espiritual de todos, que está o objetivo central da comunicação social espírita. Uma questão que você falou sobre a questão do proselitismo. Às vezes o pessoal fala assim: Luciano, nós tivemos uma atividade, uma entrega de cesta, uma festividade do Dia das Crianças, por exemplo, Dia dos Pais, e nós estamos em dúvida se, ao postar esses atos em redes sociais, ao demonstrar para a sociedade que nós tivemos ações sociais, tivemos uma festividade, nós temos medo que isso seja proselitismo. E eu acho que esta divisa, eu acho que você pode nos esclarecer isso daí. Luciano, nós estamos no campo do proselitismo
todas as vezes que eu insisto em convencer você de algo que você não quer. O campo do proselitismo, ele está bem caracterizado quando eu tento usar artifícios para capturar a sua ideia. É por isso que a gente tem, no campo da comunicação comum, desde Scipio Sigelli, que estudou a psicologia das massas, o uso pela comunicação de instrumentos que pretende convencer os indivíduos, cercando-o de informações que façam com que ele veja apenas uma coisa. Existe uma estrutura que a gente chama um processo de convencimento muito utilizado na comunicação e que, embora tenha muitas variações, a gente pode simplificar como processo AIDA. A de atenção, I de interesse, D de desejo, A de ação, AIDA. E o processo proselitista, ele é assim: eu primeiro chamo a sua atenção, desperto o seu interesse, promovo o seu desejo para fazer com que você tenha uma determinada ação. Então, o que eu estou fazendo é gerenciando a sua ideia. Eu estou dotando você de informações para convencê-lo a agir do jeito que eu quero. O Espiritismo não funciona assim. O Espiritismo, ele apresenta os conteúdos e provoca. Se o indivíduo está interessado, ele vem atrás. Se ele não está, paciência. É por isso que quando nós fazemos o trabalho da assistência social, nós assistimos a pessoa que está em necessidade. Seja protestante, seja materialista, seja católica, seja budista, seja islâmica, não importa. Porque nós não estamos ali fazendo um atendimento proselitista. Nós estamos atendendo a uma necessidade por dever de caridade material, e a qual vai se unir a caridade espiritual. E talvez o cuidado que a gente precise ter é o de que muitas vezes, com este receio de proselitismo, a gente não entrega a doutrina espírita. Então a gente faz a atividade social e não fala em espiritismo. Por que não? Porque nós não podemos fazer o proselitismo. Mas nós precisamos acrescentar ao trabalho da assistência social, de maneira não obrigatória, a atividade de esclarecimento, de conforto, de consolo. E devemos ter o cuidado para não condicionar: olha, eu só lhe dou a sexta se você assistir a palestra. Só lhe dou o atendimento material se você comparecer ao nosso processo, porque aí nós caímos no proselitismo. A comunicação mundial, de 2019 até então, teve uma revolução, uma verdadeira revolução. Casas espíritas se adequaram a toda a questão das mídias, das palestras virtuais. Na sua opinião, o movimento espírita acompanhou a comunicação evolutiva mundial ou ainda tem que melhorar? A gente tem uma situação muito curiosa, porque quando os centros espíritas fecharam, as casas espíritas virtuais foram obrigadas a abrir as suas portas. E a gente teve que descobrir como é que fazia isso. E quando descobri, eu lembro que nós precisamos, em 2019, mobilizar o país para ensinar as pessoas a utilizar ferramentas de transmissão, ensinar as pessoas a assistir o conteúdo. Então foi um verdadeiro pandemônio, porque nós estávamos há mais de 10 anos com tecnologias disponíveis, mas nós, os espíritas, não as havíamos descoberto e não sabíamos como utilizar ao nosso dispor. Passados 6 meses, todo mundo começou a transmitir, todo mundo começou a fazer a sua sessão, todo mundo começou a ter o seu estudo online e começou a acontecer uma coisa muito interessante. Quando nós precisávamos ir ao centro espírita, a determinação era uma determinação geográfica. O Luciano só podia ir aos centros espíritas em Anápolis. Com a pandemia,
O Luciano passou a frequentar o centro espírita na Itália e os japoneses começaram a frequentar os centros espíritas em Anápolis. E isso criou uma dificuldade interessante, que foi quando cessou a pandemia. Não, agora nós vamos voltar à nossa atividade presencial. E aí acontecia o seguinte, 60% da turma não estava na cidade. 60% dos frequentadores eram de outros lugares. E as casas precisaram se adaptar. Completamos esse ciclo? De modo nenhum. Porque aconteceram duas coisas que precisam estar na nossa atenção. A primeira coisa foi o cansaço dos times de comunicação. Durante quase 2 anos, as equipes estavam quase que dedicadas a transmitir de manhã, de tarde e de noite. Para você ter uma ideia, nós fizemos um levantamento no finalzinho do ano passado, quando terminou a pandemia, enfim, e nós verificamos que se uma pessoa resolver assistir vídeos espíritas 24 horas por dia com o conteúdo que tem no YouTube, ela tem 10 anos de material para assistir. 10 anos. E você vai encontrar material de toda sorte, de toda qualidade, de todos os esquemas. E isso chamou a atenção da gente pela ênfase que as equipes deram para o processo de transmissão. Quando nós terminamos a pandemia, todo mundo voltou às suas atividades e as instituições queriam aproveitar o pessoal que já tinha aprendido a transmitir e dizer assim, e agora, vamos transmitir as palestras, vamos transmitir as coisas? E as equipes de comunicação disseram, olha, eu estou cansado, eu não consigo fazer isso, eu não consigo trabalhar. E nós estamos numa situação que tem, de um lado, a dificuldade das pessoas de voltarem à atividade presencial e agora a dificuldade dos voluntários de comunicação de se envolverem nas próprias atividades. Então nós precisamos equilibrar isso de novo. Precisamos nos conscientizar de que a atividade virtual, ela tem o seu papel, ela tem o seu espaço e ela tem a sua importância. Mas há coisas que a virtualidade não consegue endereçar. E é por esses motivos que nós precisamos estar presencialmente na casa espírita, de modo a fazer com que as pessoas possam receber aquilo que a virtualidade não lhes pode ofertar. A conversa fraterna, a convivência, o trabalho conjunto, a amizade que se estabelece dentro desses espaços, que são aspectos fundamentais do trabalho da comunicação e, por vezes, negligenciados no trabalho virtual. Ou seja, a gente pode dizer que hoje está tendo o maior, entre aspas, consumo de palestras espíritas, até mesmo por não espíritas. E aí eu me deparei com um projeto da FEB, projeto A Vida Ensina. Você pode falar um pouquinho sobre esse projeto, porque eu acho que ele é um projeto piloto que para toda casa espírita seria super bem-vindo. Fala só um pouquinho para a gente. Nós estamos desenvolvendo o projeto completo ele chama A Vida Ensina, o Espiritismo Explica. E a ideia dele é que você possa pegar circunstâncias da vida, por exemplo, você entra numa rua, tem uma criança pedindo esmola. É um fato da vida. É um episódio que, infelizmente, nós estamos no nosso cotidiano estabelecendo. Como o Espiritismo explica? O que fez aquela criança para estar naquela necessidade? Porque nós vemos octogenários em pleno gozo de saúde e crianças de 15 e 16 anos passando dificuldades. Onde está a justiça de Deus? A vida ensina. Quando nós afirmamos a respeito disso, nós queremos trazer para as pessoas a ideia de que a vida é uma escola, de que nós estamos aqui em processo de aprendizagem e a vida sempre ensinará nos momentos de alegria ou nos momentos de tristeza, nos momentos de facilidade ou nos desafios da dificuldade, a vida nos está ensinando. O que nós temos de novidade
é a explicação do Espiritismo. E é essa explicação que nós queremos dirigir a um público que ainda se vê surpreso e atônito diante dessas circunstâncias. A campanha, ela se desenvolve hoje sob a coordenação da equipe de comunicação da Regional Nordeste, em que os 9 estados do Nordeste acompanham, se articulam, produzem material e distribuem para todo o país. E com uma coisa bem curiosa, viu, Luciano? Todo o material da campanha é um material em formato aberto. Qualquer instituição pode ter acesso a esse conteúdo, aplicar a sua logomarca e transformar essa campanha numa campanha sua. Porque o objetivo da campanha é sensibilizar o público com essa temática. A vida ensina, o Espiritismo explica. O que eu gosto desses projetos pilotos é que eles são inspiradores. A FEB vem, traz uma inspiração e os departamentos de comunicação regionais de cada estado, de cada centro, busca através da comunicação atender às expectativas do público. E aí eu entro numa questão que é o seguinte: às vezes eu vejo comunicação ser tratada como departamento. Hoje eu vejo que dentro do organograma do centro, comunicação deveria ser diretoria. Ter uma maior autonomia, uma maior independência, porque rede social que publica uma vez por semana é uma rede social que não vai ter, ninguém vai curtir, compartilhar, engajamento é baixo. Você acha que deveria ter mais autonomia para a comunicação dentro dos centros? É importante nós observarmos o seguinte: o trabalho da comunicação social espírita, ele exige uma atenção continuada. Então é necessário que o departamento, a diretoria, a área de comunicação, como se quiser configurar ela precisa estar intimamente articulada com todas as áreas. Essa é a função integradora. Então nós dizemos o seguinte: a comunicação é o braço direito da unificação. Por quê? Porque a área de infância e juventude precisa de comunicação. A área de estudo sistematizado precisa de comunicação. Todas as áreas precisam de comunicação. E não é a comunicação fazendo. Então eu posso compartilhar a experiência como nós fazemos na área nacional. Nós temos, por exemplo, a área de mediunidade, cujo coordenador é o nosso querido Jacobson Trovão, daqui do Goiás. E logo no início, quando nós iniciamos o trabalho, nós propusemos ao Jacobson, vamos fazer um programa da mediunidade? E o Jacobson disse, vamos. Então nós formatamos todo o trabalho e mantemos agora, há quase 4 anos, o programa da mediunidade, o estudo que é feito pela área da mediunidade com o suporte da área da comunicação. Fazemos a mesma coisa com Carlos Campetti na área de estudo, fazemos a mesma coisa com uma área da Miriam, que é a área de infância e juventude, através da articulação, por exemplo, da rede Sou Jovem Espírita, que é uma rede mantida pelos jovens e suportada pelas equipes de comunicação que estão enfronhadas dentro desse processo. Então, parte da nossa equipe, daqui da região centro, a equipe do Tocantins, suportada pela equipe de São Luís do Maranhão, olha que coisa interessante, geograficamente dispersas, nós suportamos o trabalho de articulação da rede Sou Jovem Espírita. Então, em síntese, a comunicação, ela tem que fazer parte de todas as atividades dentro da Casa Espírita. Para isso, ela precisa de planejamento. Para isso, ela precisa de suporte dentro das lideranças espíritas e, para isso, ela precisa da sensibilidade do dirigente e do apoio que é necessário para isso. Eu vou falar por mim. Eu já passei dos 18 anos. Eu sou de uma época que a divulgação da doutrina espírita dentro da Casa Espírita a gente fazia por jornal, boletins, a entrega de mensagem física. Eu acho que isso daí não vai acabar, acho válido a gente acrescer e não retirar.
Um aplicativo da Casa Espírita, você acha que é por demais audaz, que às vezes é exclusivo ou tem validade? Nós estamos com um projeto, Luciano, de suportar um aplicativo para o centro espírita, um aplicativo padrão que cada centro espírita pode pegar, configurar e trabalhar. Por quê? Porque nós descobrimos a era da comunicação no celular. Para você ter ideia, hoje o Brasil tem 2 vezes mais celulares do que a população, ou seja, tem gente aí com 3, 4 telefones. E quando a gente observa, nós estamos o tempo inteiro com o celular acessando informação. Então nós já temos experiências em São Paulo, nós temos experiências em Mato Grosso do Sul, nós temos experiências em Pernambuco, que tem aplicativos do celular onde você pode chegar, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, você chega numa cidade, você diz, olha, que centros funcionam hoje à noite? Ele lista para você os centros que têm atividade no dia que você está, classificados pela proximidade em relação ao ponto em que você está. Isso vai facilitar muitas coisas. Mas nós podemos acrescentar isso. Os canais de divulgação. Nós podemos classificar isso, as redes sociais, que precisam ser utilizadas como parte do processo de consolo, de esclarecimento, de iluminação das pessoas. Então nós damos como exemplo o programa Momento Espírita, que é um programa produzido pela Federação Espírita do Estado do Paraná, que é veiculado em inúmeras rádios de todo o país, aonde o conteúdo espírita é trabalhado em pequenos minutos, naquele momento que a pessoa está se deslocando, ela está ouvindo o rádio, ela está à procura de uma ideia, de uma coisa bonita, e nós precisamos evocar isso, evocar o bom, evocar o belo, fazer com que as pessoas sintam a emoção da beleza da vida, e a comunicação é a chave para nós fazermos isso. Na mensagem que é entregue, no cartaz que é apresentado, no filme que é veiculado, dentro de todos os recursos que estão à nossa disposição. Daí a importância do trabalho da comunicação. E os influenciadores digitais espíritas? Me conte sua opinião sobre eles. Olha, nós fizemos, há 2 anos atrás, um projeto de levantamento dos chamados influenciadores digitais, e aí a gente vai classificar como influenciadores digitais aquelas pessoas ou instituições que conseguem atrair muitas pessoas para as suas redes para fazer a divulgação desse contexto. E para nossa surpresa, nós estamos sendo atordoados por influenciadores digitais que não estão interessados no espiritismo, que estão interessados em promover o número de visualizações, que estão interessados em promover o autopatrocínio. Então é preciso ter um cuidado com isso, e aí é que nós precisamos ter o discernimento de selecionar os conteúdos. Não é que a gente diga, olha, não podemos ter influenciadores digitais. Não, nós devemos ter influenciadores digitais, mas com material de qualidade que diga respeito a ser o verdadeiro espiritismo, o conteúdo espírita. Então nós precisamos investir nisso. Mas para investir nisso, nós precisamos ter preparação. Nós precisamos nos preparar para ir a este caminho e utilizar os recursos em conformidade com o pensamento espírita. Não como propaganda, não como marketing, não como instrumento de venda de alguma coisa. Temos excelentes exemplos no país de pessoas extremamente dedicadas que têm feito trabalhos extraordinários neste campo. Na Web Rádio Fraternidade, no Espiritismo.net, dentro do Portal de Ser,
dentro do Espiritismo TV, dentro da Mansão do Caminho na TV, nós temos visto trabalhos extraordinários que têm chamado a atenção de conteúdo e têm se comportado como verdadeiros influenciadores digitais. Mas há sempre que ter o cuidado para que o mensageiro não queira ser maior do que a mensagem. Gostei dessa frase. O mensageiro não ser maior que a mensagem. Vamos gravar isso. Para quem quiser começar, eu acho que a primeira dica para ser um influenciador espiritual, influenciador digital na doutrina espírita, eu acho que a primeira dica é essa. 1993, meu primeiro curso de comunicação espírita que eu fiz. Lá em 1993, comunicador espírita era o palestrante, primeiro ponto. Segundo, aquele que se dispunha a trabalhar na rádio. Hoje, quem é o comunicador espírita? Todo aquele que se diz espírita. Paulo de Tarso, quando ele diz assim, nós somos as cartas vivas do Evangelho. Então, quando a gente fala, a gente está sendo comunicador. Quando a gente não fala, a gente está sendo comunicador. Quando a gente age em nosso ambiente de trabalho, nós estamos comunicando a mensagem espírita. E quando a gente em casa deixa de lavar a louça, nós estamos fazendo uma péssima comunicação para a atividade espírita. Porque, gente, nós precisamos nos lembrar que ser espírita é o nosso esforço de melhoria continuada. Allan Kardec, quando diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em conter as suas más inclinações. Esta é a mensagem. Essa é a essência da comunicação. Se nós pudermos acrescentar a isso o rádio, a rede digital, a leitura, o compartilhamento, ótimo. Mas nós precisamos nos conscientizar de que todos somos comunicadores, quer a gente queira, quer a gente não queira. Então todo cuidado deve ser empregado para qualificar a nossa mensagem diante do mundo. Uma pergunta. Da máxima de que a maior caridade para a doutrina espírita é sua divulgação. Hoje, uma grande caridade para a doutrina espírita seria curtir, comentar e compartilhar? Boa. Esse dístico de a maior caridade com a doutrina espírita é da sua divulgação é uma derivação que surgiu a partir de uma mensagem do Espírito Emmanuel no livro Estude e Viva. É o último capítulo desse livro, intitulado Socorro Oportuno. Nessa mensagem, o Espírito Emmanuel faz uma análise de como o Espiritismo conforta as pessoas, lhes dá segurança no momento de dificuldade, descortina o mundo espiritual e nos dá segurança de enfrentar os reveses da vida. Nos esclarece a respeito das dificuldades da vida como lições de aprimoramento. E Emmanuel culmina essa lição dizendo assim, olhando a quantidade de sofrimento, vendo as dificuldades porque o mundo passa, devemos reconhecer que o Espiritismo reclama um tipo especial de caridade, o da sua própria divulgação. E é nesse sentido que nós não podemos perder a oportunidade de divulgar a mensagem espírita, não a personalidade espírita, não a pessoa espírita, mas o conteúdo que deve sempre transformar-se no fulgor de esclarecimento. Nós costumamos dizer que quando as pessoas se aproximam e dizem assim, você tem um comportamento diferente, qual é a sua religião? E o indivíduo diz assim, eu sou espírita, então ali ele está fazendo a melhor, a mais eficiente de todas as divulgações. Nos momentos das grandes calamidades, você vê o indivíduo sereno, tranquilo, e alguém diz assim, de onde vem essa calma? Diz assim, eu sou espírita, eu tenho confiança na providência divina. Essa é a divulgação mais excelente.
Ao contrário, quando a gente anda com o Evangelho segundo o Espiritismo estampado debaixo do braço, decora as questões de O Livro dos Espíritos, mas na hora das dificuldades nós não sabemos ter o comportamento espírita. Então nós estamos tendo uma atitude que de modo algum contribui para a comunicação espírita como um todo. Ou seja, esquivando-se do proselitismo, afirmando-se por atos e exemplos que eu sou espírita, eu posso ser um comunicador sem ser invasivo, indelicado e, entre aspas, chato. A gente tem, Luciano, um problema nessa nossa contemporaneidade que repete, de certa maneira, o que aconteceu no começo do século XX, quando o chamado pensamento existencialista se afirmava. Os teóricos do existencialismo diziam que para que você pudesse dar significado à sua existência, você deveria desenvolver a sua autonomia e exercitar a sua liberdade. E, de certa maneira, havia um esforço no começo do século XX para que as pessoas se autoafirmassem, para que elas se diferenciassem da massa, para que elas tivessem opiniões próprias, na maior das vezes distintas das pessoas. Parece que nós estamos vivendo o oposto disso agora. Estamos na década de 20 do século XXI e nós estamos querendo a massificação das ideias. Nós queremos que as pessoas todas pensem de uma mesma maneira e o nosso egoísmo chegou a tal ponto que eu não admito que você seja diferente de mim, porque senão eu tenho que lhe odiar. Eu tenho que ir contra você se você gosta de uma cor diferente, se você veste uma roupa diferente. E é muito curioso porque nós estamos com aquele espírito de desejar que os nossos argumentos sejam os únicos, de que as nossas verdades sejam absolutas. E isso impacta este proselitismo quando diz assim: se só eu tenho a verdade, se você não pensa como eu, você está absolutamente errado. E nós nos esquecemos de que a doutrina espírita nos ensina. Existe a verdade. Ela é a lei da natureza, é a lei divina. Mas nós somos aprendizes dela. Nós ainda estamos compreendendo e entendendo esta lei. Então eu não posso me arvorar como aquele que já entendeu a lei perfeitamente, como aquele que consegue vivenciar a lei perfeitamente. Porque se assim fosse, eu já seria um espírito puro, não estaria aqui, neste mundo de provas e expiações, exercendo as minhas dificuldades e os meus aprendizados. Então é necessário nós termos o devido respeito, a devida paciência, mas o devido discernimento para não impormos aos outros aquelas que são as nossas convicções. O que não significa que a gente não as apresente, não significa que a gente não as divulgue, mas de maneira nenhuma a gente quer que isso seja uma imposição para as pessoas. A comunicação espírita, ela dialoga, ela não é monológica. Um centro, hoje, que esteja nos assistindo pelo Conselho Espírita Regional Nona Região e que sinta o desejo de dar uma melhor atenção à comunicação dentro da sua unidade. Qual a dica que você dá para ele começar bem com a função evangelizadora, a midiática e a integradora, para que ele não faça uma salada de fruta e no final coloque salsinha? Luciano, tem um livro, este Estude Viva, que nós citamos ainda há pouco, que é uma obra psicografada pelo Chico e pelo Valdo Vieira, de autoria de Emmanuel e de André Luiz. Os 12 espíritos se alternam em mensagens, e a mensagem que dá título ao livro tem uma frase de André Luiz que deveria ser observada no desenvolvimento de todas as atividades espíritas. Porque André Luiz diz assim: estudar para aprender, aprender para trabalhar, trabalhar
para servir. Então ele estabelece uma espécie de um roteiro de implantação de atividade. Estudar a comunicação para aprender o processo comunicativo. Aprender o processo comunicativo para trabalhar na atividade da comunicação. Trabalhar na atividade da comunicação para que nós possamos aprender a servir às leis divinas naquilo que nos cabe. A nossa recomendação, portanto, é: constituamos pequenos grupos de estudo para entender o que é a comunicação social espírita, que atividades elas desempenham, como nós podemos aplicar o conteúdo espírita às atividades de comunicação. Porque se nós resolvemos implantar o trabalho da comunicação dizendo assim: eu trabalho em comunicação e agora vou fazer comunicação social espírita, você vai trazer para dentro da casa espírita o marketing, a propaganda, as escolas de Chicago, as escolas de Frankfurt, que nada tem a ver com o espírito da comunicação social espírita. Há que se estudar para aprender, aprender para trabalhar, trabalhar para servir. Agora, então quem está começando, seria interessante ter um projeto piloto de comunicação. Ter um projeto piloto de comunicação, e a nossa recomendação é ao dirigente da Casa Espírita que deseja implantar, que procure a Federação Espírita do Estado de Goiás, junto ao Departamento de Comunicação, para ver experiências que estão sendo realizadas, para compartilhar essas experiências. Vejam, não é que a Federação tem o melhor processo, mas ela pode direcionar você para ver a experiência da instituição que está ao seu lado, trazer uma experiência que é parecida com a que você quer implantar de outro lugar e nos oferecer as diretrizes fundamentais de implantação desse trabalho. Por quê? Porque esse é o trabalho das entidades federativas, suportar o desenvolvimento das atividades. Procure a coordenação regional da 9ª região, para que a gente possa, na área de comunicação, dar o que estudar, o que ler, qual material tem disponível para a gente compreender a respeito disso, de maneira que a nossa atividade possa ser a mais eficiente possível. Dentro da função midiática, a gente sempre observa a faixa etária. Não dá para poder padronizar a casa espírita. Nós hoje fazemos tanto para a criança, quanto para o adolescente, quanto para o adulto e o idoso. Hoje, as casas espíritas, dentro dos seus departamentos de comunicação, estão conseguindo atrair os jovens, ter a atenção dos jovens, ou você acha que a gente ainda não está tão, vou usar o termo, tão teen? Nós estamos numa situação muito curiosa, porque o público jovem e infantil tem crescido no mundo virtual. Nós temos alguns canais direcionados aos jovens e que não estão vinculados a centros espíritas, que tem mais de 10 mil seguidores. Seguidores jovens. Acontece que nós precisamos identificar a linguagem, nós precisamos recuperar o papel da juventude dentro das atividades espíritas a partir dos exercícios que nós fazemos há mais de 40 anos, da evangelização infanto-juvenil, do estudo sistematizado da doutrina espírita, mas nós precisamos aprender a reinserir o jovem dentro do seu espaço de protagonismo. E isso significa que nós precisamos aproveitar a responsabilidade juvenil. Trazer o jovem para que ele possa pensar com a gente, planejar com a gente, produzir com a gente, e aí a gente vai ter o espaço de diálogo que alcança o público e compreende o papel que está ao alcance e nas possibilidades dele. André, esse diálogo foi tão enriquecedor que eu, como comunicador, hoje eu saio daqui mais rico. E eu tenho certeza que vocês vão ser o mais pobre. Não é possível que eu fiz isso com você. Mas eu quero te agradecer por trazer esse tesouro de conhecimento, essa visão altamente evangelizadora, demonstrando os valores da comunicação e a necessidade dela. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para esses que estão nos assistindo e que querem começar esse trabalho.
Luciano, a gente pensa sempre que o trabalho da comunicação é o trabalho do nosso esforço de vivenciar a mensagem do Evangelho e de oferecê-la como um tesouro. Quantas pessoas estão passando por sofrimento? Quantas pessoas não conseguem enxergar o significado da vida? Quantas pessoas estão se lamentando pela perda de entes queridos que a morte ceifou? Quantas mães estão desesperadas com os filhinhos doentes? Quantos papais estão em desespero porque não conseguem alimentar a própria família? Quantos casais estão desassossegados porque sentem a pressão? Quantas pessoas não pensam em tirar a vida porque não veem significado na existência? E nós, os espíritas, temos ao nosso dispor celeiros de luz na literatura espírita, no conhecimento que conforta, que consola. Então seria muito egoísmo da nossa parte. Nós mantemos esses tesouros enclausurados dentro da nossa cabeça, reservados em nossas bibliotecas ou contidos em nossas livrarias. O trabalho da comunicação espírita é, sobretudo, o trabalho de abrir as portas de luz, de abrir a mãos cheias a oportunidade de consolar, de confortar, de esclarecer. Este é o papel que nos cabe no dia de hoje e por isso, você, minha amiga, você, meu amigo, que tem algum conhecimento, alguma habilidade, algum tempo, torne-se um comunicador. Imagine que você tenha 1 minuto por dia. Você pode ler a mensagem e fazê-la chegar aos que estão em desespero. Ler uma frase e colocá-la num canal. Escolher uma mensagem e postar nos seus grupos de WhatsApp como elementos que podem trazer o conforto e o consolo. Ide e pregai. Essa é a mensagem que Jesus deixou, mas é sobretudo importante que nós aprendamos a escutar esta mensagem que emana do mundo espiritual para dizer: homens, irmãos a quem amamos. A voz que emana do alto é a voz do conforto, do consolo, que matou a morte, que esclarece a respeito da vida espiritual e que nos faz ter, diante da existência, uma atitude diferente. Saibamos erguer a tradição que em Moisés nos ensinou a justiça. Em Jesus nos ofereceu o amor e no Espiritismo nos convida à caridade irrestrita o tempo todo, na medida dos nossos esforços e de acordo com as nossas possibilidades. Obrigado, André. Obrigado ao Conselho Espírita Regional pela oportunidade. Obrigado às casas espíritas que depositam em nós a confiança no trabalho. Obrigado à nossa equipe técnica. Que Cristo retribua a bondade, o trabalho e a caridade de todos. Muito obrigado.